Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu santo nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores, e não nos deixa cair em tentação, mas nos livra do mal, porque teu é o reino, é o poder e é a glória para todos sempre. Amém. Glórias a Deus. Meus amigos, meus irmãos em Cristo, a paz do Senhor Jesus seja com todos vocês. E quero agradecer a Deus já nessa segunda-feira. Hoje, segunda-feira, hoje é dia 13, segunda-feira, dia 13 de abril de 2026. Nós estamos felizes porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Meus amados, ontem nós tivemos a nossa Santa Ceia do Senhor lá na nossa sede. Conforme vocês viram aí a mensagem do missionário José Rocha, entendeu? Foi uma palavra boa. E domingo retrasado, domingo, dia 5, foi a Páscoa do Senhor. E como eu não pude fazer a gravação no culto lá, não deu para fazer a gravação no culto da Páscoa, eu quero trazer hoje, nessa segunda-feira, dia 14 de abril, quero falar com vocês sobre a Páscoa do Senhor Jesus, ou seja, a última Páscoa e a Santa Ceia. Bem, meus queridos, vocês estão vendo aí também que eu tenho um projeto de alcançar pelo menos 100 mil pessoas aqui no nosso perfil. Conforme eu coloquei aí, não se trata de números, mas se trata de alcançar, muitas pessoas que precisam e necessitam ser alcançadas pelo o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, portanto, eu quero contar com a sua participação, tá? Desde já eu quero pedir para você que nos ajude aí a compartilhar e também incentivar também as pessoas para que elas possam estar conosco aqui com esse projeto de alcançar 100 mil pessoas aqui na nossa página. Conforme está no banner aí, não se trata de números, mas se trata de querer alcançar o maior número de pessoas para serem abençoadas, tanto quanto eu e você temos sido abençoados diariamente aqui com as nossas lives, ok? Que não é nossa, é do Senhor, porque nós nada temos, né, pessoal? Essa que é a verdade. Então vamos lá, queridos, você já está compartilhando aí, com certeza, eu acredito. A minha Bíblia está aberta aqui no Evangelho segundo São Mateus, capítulo 26, a partir do versículo 17 em diante, até o versículo 30, a gente vai ver a última Páscoa e a Santa Ceia do Senhor. Lógico que tem vídeos meus aí rodando aqui na plataforma explicando sobre a Páscoa. Eu falei muito sobre a Páscoa, entendeu? Então não quero ser redundante na minha fala, para mim não tornar uma pessoa chata, né? Então hoje eu quero falar a respeito já isso aqui, a respeito da Santa Ceia do Senhor. Amém? Tá certo aí, bispo? Deixa eu ver aqui a bispa acho que não está conseguindo ver. Peça um pouquinho aqui, meu amor. Está correndo erro. Quando eu aperto aqui para ver. Ah, para ver? Mas calma lá. Então aqui não está ligado na internet. Tá. Vamos ver. Está tendo erro aí, pessoal, no seu celular? Aqui não tá, aqui está normal, a bispa. Aqui. Calma lá. Aqui. Deixa eu pôr aqui para ver.
Como é que tá? Tá correndo erro. Aqui. Não está dando a bispa aqui, comentar. Então vamos lá ver o que aconteceu, porque que a bispa não está podendo comentar. Aqui. Vamos lá, aqui. Vou aumentar aqui na página dela que ela comenta. Também não está. Então vamos ver o que está ocorrendo aqui. Ok, pessoal? Está tudo certo aí, meus amados? Eu vou mandar o link aí para vocês entrarem. Ok? Aí fica até melhor, entendeu? Isso, fica até melhor para todos vocês aí, ok? Então deixa eu ver aqui, vamos lá. Aqui, então vamos, reinicia, por favor, aqui, opa, reinicia, vamos reiniciar, e aí vai dar tudo certo. Cadê? Reinicia. Pronto. Vai dar tudo certo. Enquanto isso, queridos, vai aí compartilhando para a gente alcançar pelo menos 100 mil pessoas aí, né? É o nosso objetivo, né? Alcançar 100 mil pessoas aqui nessa página aqui, nesse perfil meu, Mensagem do Apóstolo, ok? Enquanto vocês vão aí compartilhando aí, a gente vai já entrar na palavra aqui. Enquanto eu renuncio, estou vendo aqui o que aconteceu aqui com o aparelho aqui da bispa, mas vai dar tudo certo, ok? Então vem comigo aqui então. Ó, no Evangelho segundo São Mateus, capítulo 26, a partir do versículo 17, pessoal, em diante, a gente vai ver a última Páscoa e a Santa Ceia, tá? Então, nós vamos aí estar vendo o que aconteceu, ok? O que aconteceu nessa Páscoa, entendeu? O que aconteceu nessa Páscoa, que foi a última que o Senhor Jesus participou. Então, vamos lá, já reiniciei aqui da bispa, tem alguma coisa errada aqui, mas a gente vai estar tentando resolver, tá, pessoal? Live ao vivo é isso que você está vendo, pessoal. Entendeu? Live ao vivo é isso mesmo. Às vezes a esposa pergunta uma coisa, a gente tem que responder, na verdade. Então é assim mesmo. Então, live ao vivo é exatamente isso que você está vendo. Ok? Então vamos lá então agora. Acredito que deu certo agora, né? Parece que está dando um erro aqui. A gente não sabe o que está acontecendo, mas vamos verificar aqui. Se não der certo aqui com o da bispa, depois eu vejo, ok? Depois eu vejo o da bispa aqui, o que está acontecendo, entendeu? Tem alguma coisa que não está batendo aqui, mas vai dar tudo certo. Deixa eu tentar mandar o link aqui da live, deixa eu ver aqui, da live, deixa eu tentar mandar aqui o link, entendeu? Da live. Aí fica mais fácil. Espera um pouco. Aqui. Aí fica mais fácil, né, pessoal? É só, no caso aqui dessa página aqui, é mais, eu posso dizer, compartilhar mesmo, entendeu? Compartilhar. É o que você pode fazer, é estar compartilhando. Deixa eu pegar aqui. Aqui, calma lá. Aqui. Que às vezes entra tantos vírus, pessoal, que a gente já fica até meio... Não é não? Só Deus. Aqui, ó, acabou de entrar, mesmo aqui, uma situação aqui que não era para entrar, né? Mas entrou. Vamos lá. Aqui. Vamos lá ver. E vocês, comenta comigo aí, como é que está chegando a imagem aí, e comenta aí como que está chegando a imagem para vocês aí, tá ok? Comenta aí para a gente como é que está chegando a imagem aí para vocês aí, tá?
Pronto, aqui. Vamos lá ver. Aqui. Tá tudo ok a imagem para vocês aí? O som tá ótimo ou não? Então tem. Deixa eu ver aqui. Tá com dificuldade mesmo da bispa aqui. Então deixa o da bispa por enquanto aqui e ela vai assistindo aqui pelo o meu, no caso. Tá ok? Então a bispa vai assistir aqui no meu. Entendeu? Cadê aqui? Aqui, deixa eu ver. Aí a bispa vai assistir aqui no meu. Cadê? Tá bastante mesmo complicado, muito carregado hoje a internet, pessoal. E a gente está vendo que não está chegando os megas bytes que a gente contrata, né? Então a gente não pode nem ignorar, porque a gente sabe que isso acontece mesmo. Às vezes, no meu caso aqui, a gente tem 600 megabytes, mas nunca chega os 600 megabytes. Não sei porquê, mas não chega, né? Não chega, nunca chega, né? Os 600 megabytes, nunca chega. Mas uma hora vai chegar, não vai não? Uma hora chega. Pronto, chegou. Aí já está, o da bispa já está ok. Amém? E nós vamos continuar aqui, tá ok? Já está ok. Né? Deu certo? Pronto, aí. Então é isso aí, pessoal. Ó, com essa brincadeira já se foi 12 minutos praticamente, né? Mas não tem problema. O importante é que todos, né, estão bem aí. Isso é importante. Todos estão bem, graças a Deus. E eu vou mais uma vez aqui compartilhar com vocês aqui o meu pedido, tá ok? Queremos alcançar pelo menos 100 mil pessoas aqui no meu perfil aqui. Com o objetivo vamos falar, trazer palavras de Deus para pessoas que estão à margem da sociedade, ou mesmo servos do Senhor, que estão desanimados, que estão aí sem força de orar, sem força de jejuar, sem força de ler a Bíblia, desanimado, querendo parar com tudo. E nós estamos aqui como ferramenta de Deus para dizer, levanta e anda, porque não será aqui o vosso descanso, ok? Então vamos lá então falar um pouco sobre a Páscoa, que foi dia 5, onde nós comemoramos 36 anos de fundação do nosso ministério, no dia 5, tá? Foi domingo passado. Ontem, Santa Ceia do Senhor. A gente sempre faz no segundo domingo do mês, ok? Então vamos lá. Ó, aqui em São Mateus 26, a gente vai encontrar aqui, irmãos, a queda. Aqui era o quê? A última ceia, né, de Páscoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então ela seria celebrada com seus discípulos e foi celebrada com seus discípulos antes da sua crucificação, tá? Enquanto eles comiam, tá? Jesus Cristo, ele tomou o cálice, entendeu? E agradeceu e disse: isto é o meu sangue, isso é o meu sangue que é derramado por vós, entendeu? É o sangue da nova aliança, que é derramado por vós, para a remissão, tá? Do pecado de muitos. Eu estou lendo aqui o versículo 28. Enquanto comia, Jesus tomou o pão e abençoou, e o partiu e o deu aos seus discípulos e disse: tomai e comei, isso é o meu corpo. Versículo 27. Tomai o cálice, e tendo dado graça, deu-lhe dizendo: bebei deles todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo que, desde agora, não bebereis deste fruto da vide, até aquele dia que o beba de novo convosco no reino do meu Pai. Então, entenda aqui que naquela noite que Jesus ia ser traído, ele celebra a Páscoa, que era o quê? Nada mais, nada menos, é uma Páscoa que o povo judeu
comemorava, tá? E comemora a libertação do povo de Deus durante 430 anos. Então, era, como fala, ervas amargosas que eles bebiam, pão sem fermento, entendeu? E o cordeiro assado no fogo e o sangue que foi aspergido no umbral da porta de todo hebreu lá no Egito, para que o anjo da morte, quando passasse, não iria tocar na vida de nenhum dos primogênitos, tanto do povo de Deus que tinha a marca do sangue lá, ok? Então Jesus aqui, ele institui duas coisas. Ele institui o Novo Testamento, a Nova Aliança, tá? Quando ele fala através dele e para a glória dele, ele cumpriu com todo o ritual da antiga aliança. Ele cumpriu a risca ali, pessoal. Ele cumpriu a risca, Jesus. E agora ele institui um novo ritual. Porque se você for estudar direitinho o livro de Levítico, você vai encontrar no livro de Levítico que havia muito derramamento de sangue de animais. Os sacerdotes e os levitas estavam exauridos, digamos assim, de tanto ofertar a Deus, vamos falar, animais, derramando sangue de animais para a remissão do pecado do povo. Então, isto, como fala, nos traz à memória que aquele cordeiro que era imolado ali e derramado sangue não era praticamente para perdoar o pecado daquele povo, mas era só uma cobertura, ou seja, um pano só. Porque a verdadeira, como fala, o verdadeiro cordeiro de Deus estaria ainda por vir ainda. Entendeu? Então, aquele sangue ali que era derramado, segundo alguns historiadores, tá? Diz que rio de sangue corria, entendeu? De tanta matança que era de animais em sacrifício pelo pecado. Mas Jesus, ele, na noite que ele ia ser traído, ele toma o pão, entendeu? E ele fala, esse é o meu corpo que é entregue por vós. Então, a gente pode entender que a Santa Ceia, que nós tomamos todo mês, e tem igreja que não toma todo mês, tem igreja que toma uma vez por ano, tem igreja que toma 2 vezes por mês. Então, a Bíblia é bem clara, é todas as vezes. Então, a gente pode tomar Santa Ceia todos os domingos no culto. A gente pode tomar todo domingo Santa Ceia. Não tem, não falo, nenhuma dificuldade de você entender isso, entendeu? Mas eu digo para você, é muito importante que a gente esteja alinhados, né? Assim com a palavra do Senhor, nosso Deus, porque Jesus, ele aqui, o escritor de Hebreus, ele fala a respeito do pecado, e ele fala a respeito também da libertação do povo. Então, ele fala aqui, ó, em Hebreus 10, 2, tá? 10, 2. Em segundo lugar, os israelitas, entendeu? Eles tiveram a oportunidade, pessoal, de ver o Cordeiro de Deus ali, entendeu? De ver o Cordeiro de Deus e eles não aceitaram. Mas hoje, pela graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós somos redimidos pelo sangue dele. Então, o sangue dos animais tinha o poder de efetuar somente a redenção, ou seja, a imolação ritual, e não podia purificar a carne, isto é, realizar a purificação total, conforme Hebreus, capítulo 9, versículo 13, entendeu? Era só uma cobertura, entendeu? A bezerra, os animais que eram oferecido ali, mas Jesus, sim, Jesus, ele veio, derramou o seu sangue, entendeu?
derramou o seu sangue, e através do seu sangue nós temos comunhão com Deus. Temos comunhão com Deus, ok? Temos comunhão com Deus, temos paz com Deus, porque Jesus é o Cordeiro Pascual. Essa aqui é a realidade. Jesus é o Cordeiro Pascual, meu irmão, minha irmã. E nós devemos ter isso sempre na nossa mente, que Jesus Cristo, ele é o Cordeiro Pascual que veio para nos libertar da condenação eterna. Ok? Então, vem comigo aqui, então, em nome de Jesus Cristo, que eu quero dar o maior exemplo aqui para você aqui. Tá ok? Vamos lá ver aqui um versículo aqui, para você entender melhor. Ó, através da morte de Jesus e da sua ressurreição, todo ser humano que morre em Cristo será ressuscitado. Porque Cristo morreu uma vez só para redimir todos aqueles que confiam na sua palavra. A gente vai encontrar várias passagens na Bíblia, acredito que deve ser de 7 a 8 a 9, por aí, de pessoas que morreram e foram ressuscitadas, mas depois voltaram a morrer outra vez. Porque está escrito, ao homem está ordenado a morrer uma vez só, depois segue-se o juízo. Então, o único que morreu, conforme está em Apocalipse aqui, capítulo 1, ok? Morreu, mas ressuscitou e continua vivo até hoje e vai continuar vivo para todo sempre, foi Jesus. Então, nós temos alguns exemplos aqui que eu quero que você preste bastante atenção, para você entender o que eu quero ensinar você. Ou seja, não somente ensinar, mas fazer você entender um pouco mais sobre essa salvação que foi dado a você, a mim, gratuitamente. Ok? Então, em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 20, mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele ainda as primícias do que dormem. Paulo está dizendo isso. Então, Jesus Cristo, irmãos, ele ressuscitou dentre os mortos e vive para sempre. E a sua ressurreição é diferente de todas as outras, conforme eu acabei de citar. Nós vamos encontrar aqui Elias, tá? Ele ressuscitou o filho da viúva de Serepta, conforme está relatado em 1 Reis, capítulo 17, versículo 17 a 24. E também o seu sucessor também, tá? Eliseu, ele também devolveu a vida também ao filho da mulher sunamita, lá de Sunem, segundo Reis, capítulo 4, versículo 32 a 37. E também nós vamos encontrar também um homem que foi lançado no sepulcro do profeta Eliseu, quando Eliseu morreu. Estava tendo guerra lá, e aí acharam uma cova meia rasa, jogaram o soldado ali, e ali era a cova do homem de Deus, entendeu, pessoal? Por isso que eu sempre bato nessa tecla, ok? Que os homens de Deus no passado não tiveram uma vida como muitos estão vivendo aí de grande regalia e de grande riqueza. Os profetas não. Veja que a cova do profeta Eliseu, que recebeu unção dobrada do profeta Elias, a cova dele era tão rasa, entendeu? Que no meio de uma batalha, descobriram que tinha uma cova rasa lá, jogou um soldado lá, e quando o soldado cai morto ali naquela cova, bate nos ossos de Eliseu e ele foi ressuscitado. Mas também, entendeu? A filha também de um chefe muito conceituado lá em Israel, ok? Também foi ressuscitada. E Jesus pegou a menina pela mão dela e disse, levanta-te. E ela levantou.
Então, o filho também é de uma viúva, ela que havia morrido também, meus amados, ressuscitou também. O Senhor também o ressuscitou. E assim vai. A gente vai encontrar também Lázaro, que era amigo de Jesus, que estava já 4 dias enterrado lá no sepulcro. E Jesus disse: Lázaro, sai para fora. Entendeu? Lázaro, sai para fora. Isso você pode ver no Evangelho de João, aqui, ó, capítulo 11, versículo 43 a 44. E aí Lázaro ressuscitou. Também em Atos dos Apóstolos, a gente vai encontrar também, como fala, a Tábita, né? Que também ela foi ressuscitada também. Atos 9, versículo 40. Pedro orou e aquela menina ressuscitou, a Tábita. E outra ressurreição também ocorreu aonde? Ocorreu também em Troade. Em Troade, quando o apóstolo Paulo estava pregando, o menino estava na janela e ele adormeceu. Talvez a pregação de Paulo seria como a minha, só de ensinamento, e não é aqueles barulhos que a gente vê por aí, eis que eu te digo, e plá, 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 plá. Não. O apóstolo Paulo tinha uma palavra, não fala rema. O apóstolo Paulo tinha uma palavra, irmão, de vida. Não tinha esses espetáculos que a gente está vendo hoje por aí. Não. E hoje, com a idade que eu estou e com a experiência que eu tenho com Jesus, eu já passei por isso já, pessoal. Isso aí é moda. É moda. E moda passa. Eu não vou dizer que não, porque tem vídeo meu aí na internet aí, que eu sopro e a pessoa cai. Então eu não posso ser hipócrita de chegar e dizer que eu não fiz isso. Mas eu era menino. Eu era jovem, eu era menino. E hoje, quantos meninos estão fazendo isso dentro da igreja? Então, Paulo não. Paulo ele era centrado na palavra. Sola scriptura. Somente a palavra de Deus e mais nada. Paulo não usava, como fala, mecanismo para poder mexer com o emocional do povo, não. E aí, Paulo, aqui em Atos 20, capítulo 20, versículo 9 ao 12, a gente vai ver que um jovem chamado Eutico, entendeu? Ele, vencido pelo sono, ele caiu do 3º andar. Meu Deus do céu. Lá na nossa igreja, nós estamos no térreo e para cima tem mais 2 andares. Então, um total de 3 andares. Deve dar o quê? O de baixo meu tem 5 metros de altura, mais 4. Deve ter aí, ó, 5 com mais 8, uns 13, de 13 a 14 metros de altura, o prédio lá onde nós temos a nossa igreja há 30 anos, no mesmo local, para a glória de Deus. Ok? Então, a verdade é essa. Então, ele caiu e morreu. Aí Paulo desce lá, pega o menino, ora, ressuscita o menino e devolve. Mas essas ressurreições que eu estou dando para vocês aqui, elas aconteceram, mas depois eles voltaram a morrer. Eles voltaram a morrer. Então Jesus não. Mas a ressurreição de Jesus é diferente. Ele não pode ser comparado com qualquer outro evento da história que eu citei para você aqui. A única história verdadeira que você tem que aceitar é que Cristo morreu, ressuscitou, tá, com um corpo glorificado, entendeu? Mas não deixou de ser ele, porque até hoje ele se encontra com as marcas no seu punho dos cravos e os seus pés, e a lança que foi ferida ao seu lado, e a coroa de espinho também ferido também a sua cabeça, entendeu? Ele continua, mas com o corpo glorificado. Então Jesus é chamado aqui outra vez com grande voz, quando ele está ali na cruz. Ele entrega
a Deus Espírito dele. E Lucas, irmãos, ele descreve essa situação, Lucas descreve essa situação como o maior evento que já houve na face da terra. Então Lucas, Dr. Lucas, que era médico do apóstolo Paulo, que a gente acredita que foi ele que escreveu o livro de Atos dos Apóstolos, nós acreditamos que foi ele que escreveu o livro de Atos dos Apóstolos. Então Lucas, ele era médico de Paulo, e aí o que aconteceu? Ele narra a história da morte de Jesus na cruz, e no momento que ele dá o brado, houve terremoto sobre a face da terra, houve uma escuridão enorme, o véu do templo foi rasgado de alto a baixo. Então, é interessante você comparar os 4 evangelhos e ver a visão de cada evangelista que escreveu. Desses 4 evangelistas, cada um mostra Jesus, mas sem perder a essência, sem perder o conteúdo. Entendeu? Uns dão maior detalhes, outros menos, mas o importante é que a essência, o conteúdo é o mesmo. Então aqui a gente vê que o sol, ele entrou. Entendeu? Ao meio-dia, até a hora 9, houve trevas sobre a face da terra. Lucas 23, 44, 45. Então, foi o maior evento da humanidade, foi esse evento aí. Onde os céus ficou em silêncio. Mas a terra fugiu. A luz do sol fugiu. Entendeu? Porque ali estava começando uma nova era. Uma era que iria trazer salvação não somente para os gentios, que somos nós, mas para os judeus também. Primeiro para os judeus, mas como os judeus recusou, Deus enviou para os gentios, que somos nós. E até hoje, nós estamos pregando o evangelho há mais de 2000 anos, entendeu? Que Jesus Cristo morreu e ressuscitou. E ele é o único que morreu e ressuscitou. E esses que eu citei aí, morreram, receberam, como fala, uma ressurreição, mas depois voltaram a morrer e continuam lá. O seu cadáver continua lá. Os seus ossos estão lá ainda. Mas Jesus não. Você pode ir ver onde Jesus foi crucificado, que está lá. Ele não está aqui. Ele não está aqui. Ele ressuscitou. Diferente de todos aqueles que já desceram à sepultura. Entendeu? Então o apóstolo Paulo, ele também fala algo muito importante que eu quero que você anote aí. Em 1 Timóteo 3,16. Ele fala: evidentemente grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne foi justificado em espírito, contemplado por anjos. Oh, aleluia! Contemplado pelos anjos, que foi pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido na glória. Oh, aleluia! Que coisa maravilhosa é a gente saber que Jesus foi assistido pelos anjos, os anjos assistiram tudo aquilo ali. O Pai, no momento da crucificação, o Pai vira as costas e ele diz: Deus meu, por que tu me desamparaste? Por um momento, Deus virou as costas para o filho, porque ele não poderia ver o sofrimento do seu filho ali. Porque se ele olhasse, você pode ter certeza que ele exterminava com toda a raça humana, como ele fez no tempo do dilúvio. Outra comparação também, que a gente pode entender também aqui, pessoal, é que aqui em Jeremias também, capítulo 3, versículo 9 e 10, Jeremias também fala o seguinte: proclamai isto entre as nações, apregoai guerra santa, ressuscitai os valentes, chegue-se e subam todos os homens de guerra,
e forjai espada das vossas renhas, e de arado, e lanças das vossas pondadeiras, e diga ao fraco, eu sou forte. Aleluia! Irmãos, nós somos mais do que vencedor, e Paulo fala isso quando ele escreve a carta para os Romanos, no capítulo 8, ele fala, entendeu? E no versículo 17, Paulo ele é bem taxativo, ele fala, olha, se somos filhos, nós somos o quê? Também herdeiros de Deus e co-herdeiro com Cristo. Olha só a pergunta, se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Então eu não sei qual tipo de sofrimento que você está tendo aí, mas uma coisa eu digo para você, tenha fé, entendeu? Tenha fé, acredite em Deus, porque Deus vai te dar vitória. Ok, pessoal? Então é isso aí, entendeu? Fique essa palavra, saiba que nós somos co-herdeiro com Cristo na glória. Ele morreu, ressuscitou, está vivo e o sangue dele tem muito mais poder do que o sangue de qualquer animal que você possa imaginar. Tá ok? Então é isso aí, vou ficando por aqui. Hoje estamos um pouquinho cansados, né? Devido à correria da semana toda, mas acredito que deu para você entender um pouquinho mais aí da palavra de Deus. Amém? E lembrando vocês que amanhã, se Jesus não voltar, estaremos de volta aqui com a nossa live, né, para a glória de Deus, transmitindo mais uma palavra da parte de Deus para você. Saiba que Jesus está voltando para arrebatar a sua igreja. Entendeu? Ele está voltando para arrebatar a sua igreja. E nós devemos estar preparados para esse grande dia, para esse grande momento, entendeu? Para esse grande momento, tá, da vinda do Senhor Jesus Cristo. Então, meu irmão, procure, se aproximar mais de Deus, procure buscar a presença de Deus, porque Jesus está vivo, está sentado à direita do Pai, e Ele quer que você seja uma bênção, Ele quer salvar a tua alma, mas Ele não pode te forçar, entendeu? Nenhuma seita vai te levar para o céu, nenhuma igreja vai te levar para o céu, mas somente o sangue de Jesus tem poder de libertar os teus pecados e transformar a sua vida, apagar todas as suas iniquidades, como a minha, e nos levar para a glória. Então fique firme com Jesus, vale a pena sofrer pelo amor de Cristo. Ok? Deus te abençoe, vou ficando por aqui. Não esqueça, compartilhe aí o máximo que você puder e nos ajude a chegar a 100 mil pessoas aí. O nosso maior objetivo é chegar a 100 mil, tá ok? 100 mil seguidores aqui nessa página Mensagem do Apóstolo. E até amanhã, querendo o nosso Deus. Shalom Adonai.